Veja, a destruição do Shohondo. Que ato idiota. Que terrível crueldade. Como pode um bonzo, movido por um ódio doentio, cometer uma destruição de tamanha envergadura? Será que um homem, em sã consciência, seria capaz de ordenar tal violenta destruição? O Shohondo foi inaugurado majestosamente em outubro de 1972, como grande palácio da humanidade e local de oração pela paz do mundo e pela felicidade de toda a humanidade. A solenidade contou com a presença de milhares de participantes de todos os recantos do mundo. No rosto sorridente dos participantes estava estampado o incontido júbilo pela tão esperada inauguração. No maravilhoso dia de céu azul, teve lugar a solene transferência do Daigo Honso, o supremo objeto de adoração do verdadeiro budismo. O cortejo caminhou em direção ao interior do Shohondo, sendo acompanhado em todo o seu percurso pela recitação do Daimoku. O Shohondo foi construído através da sincera contribuição de 8 milhões de praticantes. O total da doação atingiu, na época, o extraordinário valor de 350 milhões de dólares, que equivale a hoje a aproximadamente 650 milhões de reais. De acordo com os relatos publicados, todos participaram dignamente da construção da maior obra de toda a história milenar do budismo. Com relação ao significado da construção do Shohondo, Nitatsu Shonin declarou as seguintes palavras na solenidade de inauguração. Shohondo é o sagrado templo da consagração do Daigo Honso, o supremo objeto de adoração do ensino essencial do verdadeiro budismo. O Shohondo é, de fato, o supremo santuário do verdadeiro ensino do budismo, o legítimo pico da águia e a verdadeira terra da iluminação. Entretanto, veja o que Nikin e o seu clero aprontaram no dia 5 de abril de 1998. Um cortejo simples e apressado saiu do Shohondon carregando Daigo Honso no meio da penumbra do entardecer a fim de transferi-lo para um pequeno relicário chamado Huanden. Essa transferência foi realizada em absoluto sigilo. Todas as pessoas foram afastadas das imediações e a maioria de bonzos que reside no próprio templo principal não foi avisada. Pouco tempo depois, o Shohondo começou a ser demolido impiedosamente sobre as ordens de Niken, que não teve o mínimo de escrúpulo em esbanjar nessa destruição absurda a quantia de quase 100 milhões de reais. A grandiosa cobertura do Shohondo, inspirada no majestoso voo de um grande pássaro pelo céu celestial da lei mística, foi demolida como um teto de um simples barraco. Toda a estrutura foi atirada ao chão, provocando lamoriosos estrondos. No final, o que restou do magnificente Shohondo foi apenas uma montanha de entulhos e escombros. Suas ruínas se espalhavam por toda a redondeza, onde antes foi um lugar sagrado. O Shohondo foi construído com a mais avançada tecnologia da engenharia civil, tornando-se numa obra-prima da arquitetura moderna. Suas características e projeto de construção foram alvo de estudo nas renomadas instituições de arquitetura e de engenharia. Os gigantescos pilares frontais e o enorme teto suspensos nas colunas laterais, criando um espaço livre no seu interior, simbolizavam a tecnologia desenvolvida em várias áreas da ciência de edificações.
Com a finalidade de impedir a destruição do Shōhondo para preservá-lo como patrimônio cultural da humanidade, inúmeros especialistas e intelectuais se mobilizaram por todo o Japão, promovendo simpósios, protestos na imprensa e um movimento popular de abaixo-assinado. Entretanto, Nikken ignorou todos os apelos e ordenou impiedosamente a completa destruição do Shōhondo. Qual foi, então, o motivo principal que levou Nikken a destruir o Shōhondo de forma tão cruel e ignorando o veemente apelo de milhões de pessoas do mundo inteiro? Para o bem da verdade, Nikken não apresentou nenhum motivo razoável e convincente. Ele destruiu o Shōhondo movido única e exclusivamente pela inveja incontrolável contra o sumo prelado anterior, que promoveu uma grandiosa prosperidade do templo principal, construindo importantes edificações em prol do Conserufo. A fim de apagar da história os empreendimentos do seu antecessor, Nikken começou a praticar o diabólico plano de destruição, iniciando com o corte de todas as cerejeiras. Destruiu sucessivamente o Daikeijo, Shobo, Mutsubo, inclusive o Daikaikuden, construindo um novo Kaikuden no estilo arcaico, para dizer que também é capaz de realizar algum empreendimento. Sua inveja doentia já estava fora de controle. Não se contentando, voltou-se contra o Shōhondo. Este também não escapou da diabólica destruição. O sumo prelado Netatsu afirmou em suas palavras: o Shōhondo é o grande palácio onde vamos orar eternamente pela paz mundial e pela realização da felicidade de todos os praticantes do budismo de Nichiren Daishonin. Contrariando essas palavras, o Shōhondo foi demolido depois de uma curta existência de 26 anos. Esse ato de Nikken, em oposição ao seu antecessor, pisoteando cruelmente a sinceridade de 8 milhões de adeptos, é, acima de tudo, uma terrível transgressão dos ensinamentos de Nichiren Daishonin. Contudo, a revolta de Nikken contra o Buda original e os seus atos de destruição do próprio budismo não param por aí e continuarão acontecendo infindavelmente. Temos aqui uma folha de papel com anotações. Nela está registrada a surpreendente declaração de Nikken, que não teve menor escrúpulo em afirmar que o Daigo Honzo é um objeto de adoração inteiramente falso. Algumas pessoas poderão até duvidar de que o sumo prelado tenha falado tal asneira. Entretanto, as anotações de próprio punho do bonzo Jotoku Kawabe são incontestáveis e relatam alguns detalhes dessa declaração. Conforme essas anotações, Nikken encontra-se com Kawabe em 7 de fevereiro de 1978 no Hotel Imperial, em Tóquio. Nessa ocasião, Nikken afirmou: o Gohonzo do Supremo Santuário é falso. Eu cheguei a essa conclusão após examiná-lo por meio de várias técnicas de avaliação da autenticidade de suas escritas. O Daigo Honzo foi copiado de uma transcrição de Nichizen e as demais letras são de autoria de Nichiji ou Nichiyu. No Gohonzo de Nichizen, há vestígios de que foi utilizado para essa reprodução. Embora Nikken ocupasse nessa época o cargo de diretor do Departamento de Estudo do Budismo, revelou a sua completa falta de fé, rejeitando a legitimidade do Daigo Honzo. Esse encontro no Hotel Imperial é admitido por Nikken e Kawabe através do comunicado oficial emitido pelo clero. No final da anotação, há uma outra assustadora declaração de Nikken. Ele diz com todas as letras: não adianta falar com Nitatsu. Ele não resolve nada. Daqui pra frente, é impossível resolver as questões do clero com Nitatsu. Nitatsu é o sumo prelado na época, e Nikken o critica e o difama descaradamente. O clero sempre manteve um respeito absoluto ao Daigo Honzo do Supremo Santuário e ao sumo prelado. Porém, Nikken teve a ousadia de rejeitar tanto o Daigo Honzo como o sumo prelado Nitatsu.
Depois de destruir o Shohondo, Niken está convocando agora os seus seguidores a fazer uma alta doação em dinheiro para reconstruir um prédio no local de consagração do Daigo Honzo. Ele usa o dinheiro dos seus adeptos sem o mínimo de escrúpulo, destruindo, reconstruindo a qualquer preço. É preciso que seus adeptos coloquem a mão na consciência e analisem mais uma vez toda essa situação. O reverendo prior do templo Zentokuji afastou-se do clero em agosto de 1999. Ele comenta sua indignação. As comunicações oficiais do clero, como as declarações e pedido de desculpas de Kawabe, não negam que Niken tenha afirmado que o Daigo Honzo é falso. Kawabe admite claramente que as anotações são de sua autoria. Entretanto, Kawabe não foi advertido, não sofreu qualquer pena por parte do clero. Pelo contrário, ele foi até promovido com a gloriosa transferência de um pequeno templo do interior do Japão para o maior templo situado no centro de Tóquio. Isso é inaceitável. Revela ainda, inclusive, a estranha e irracional conduta do clero de Niken. Conforme os princípios budistas, a nossa prática da fé deve estar baseada no budismo e não numa determinada pessoa, mesmo que essa pessoa ocupe a posição do sumo prelado. Não deixa de ser um homem comum. Por isso, não devemos basear a nossa fé em Niken, nem segui-lo e obedecê-lo incondicionalmente. Nosso soberano, mestre e pai é unicamente o Buda original Nichiren Daishonin. Seguindo um sumo prelado, tal como Niken, será possível o alcance da iluminação? Por mais que uma pessoa mantenha sua fervorosa prática da fé, jamais poderá realizar sua felicidade absoluta enquanto estiver ligada a Niken. O Buda original Nichiren Daishonin afirma em suas escrituras a atitude básica da prática da fé com as seguintes palavras: se deixar de admoestar os inimigos do Sutra de Lótus, tanto o mestre como os seus discípulos cairão no inferno de incessantes sofrimentos. Por outro lado, o segundo sumo prelado, Nico Shonin, adverte o seguinte: mesmo que o sumo prelado em exercício dite normas arbitrárias que se opõem ao budismo, ninguém deve adotá-las em absoluto. Seguindo esses ditos dourados, os reverendos fundaram a Aliança Reformista da Nichiren Shoshu com a finalidade de admoestar as calúnias de Niken e promover uma grande reforma no clero. A partir do momento em que se tornou impossível suportar os desmandos do sumo prelado e do seu clero pisoteando repetidamente o sagrado espírito de Nichiren Daishonin, resolvemos nos levantar com a decisão de promover a reforma do clero da Nichiren Shoshu. O jovem reverendo reformista comenta: os bonzos da seita Niken são como os samurais de antigamente e consideram os adeptos como se fossem lavradores de baixa posição social. Por acharem que são superiores, pensam que os adeptos são obrigados a lhes darem donativos, da mesma forma como os lavradores pagavam os impostos para seus soberanos. Dentro desse clima, todos os bonzos acabam achando que são pessoas importantes e superiores. O que nós pretendemos é quebrar essa desigualdade e discriminação entre adeptos e clérigos. Desejamos compartilhar dos sofrimentos dos adeptos como se fossem de nós próprios, lutarmos juntos para superá-los, atuando também juntos para construirmos o castelo do Koseruf. Tanto os adeptos como os clérigos são absolutamente iguais. Como companheiros que se devotam à prática da fé em torno de Nichiren Daishonin e do Daigo Honzo, devem avançar de mãos dadas em prol do Koseruf. Devemos banir e expulsar Niken o quanto antes possível, pela grave rejeição do Daigo Honzo e por difamar e revoltar-se contra o sumo prelado anterior. Esperamos, sinceramente, que todos os adeptos retornem ao espírito fundamental da prática da fé ensinado por Nichiren Daishonin. Estamos orando para que esse dia chegue o mais rápido possível. Desejamos, do fundo de nossos corações, que todos possam despertar para a verdadeira prática do budismo de Nichiren Daishonin.
Esperamos que todos se levantem com coragem neste momento, para seguirem um caminho correto da prática da fé em direção à realização da felicidade absoluta.